sou a Pichu, estamos na nossa aula de número 12 do Superintensivo de Férias do CPSEX e hoje a gente vai fazer uma continuação da aula anterior, continuando esse tópico de análise combinatória. E hoje o que a gente vai ver é arranjo e combinação. Então, o que é um arranjo? Um arranjo simples. O arranjo simples de n elementos distintos tomados P a P com n maior que igual a P é qualquer agrupamento ordenado formado por P elementos escolhido entre esses n elementos. Indicamos a quantidade de arranjos simples por, então, A, que é de arranjo, de um total de n elementos, eu vou escolher P elementos, vai ser igual n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, o que está acontecendo? Para a gente ter um arranjo simples, a gente vai ter que dispor de um total de n elementos, mas desses n elementos, desse total, a gente vai escolher uma parte deles, uma quantidade P de elementos, para ordenar, para colocar em ordem. Então, a ordem aqui vai ser importante. Então, vamos ver um exemplo. Quantas senhas diferentes de 4 dígitos podem ser formadas apenas usando os números de 0 a 7 sem repetir nenhum número? Então, aqui, como a gente quer uma senha de 4 dígitos, a ordem é bem importante. Então, se eu escolher 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1, são duas senhas diferentes, que vão dar acesso ou não para o meu documento aqui, para alguma coisa. E nesse caso, ele deu um limite para a gente, não são qualquer número, é só do 0 ao 7, tá? Do 0 ao 7 aqui, a gente tem 8 dígitos, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, a gente vai ter um arranjo. Então, de um total de 8 dígitos, a gente não vai usar os 8, a gente vai escolher 4. Então, é um arranjo de... o n, nesse caso, vale 8, que é o meu total, e o meu 4 seria o p, tá? E a gente vai calcular 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. 8 menos 4 é 4, e eu posso abrir esse 8 fatorial multiplicando por 7, 6, 5, 4, até o 4, para simplificar aqui com esse denominador. Vai sobrar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 8 vezes 7 é 56, e 6 vezes 5 é 30. E essa multiplicação vai dar 1.680, perdão. Então, como resposta final, podem ser formadas 1.680 senhas diferentes. Uma outra maneira de pensar, sem precisar usar essa formulazinha, é pensar que a gente tem 4 posições a serem preenchidas, cada uma vai ser um dígito. Tendo os algarismos de 0 ao 7 são 8 elementos. Então, para a primeira opção, eu tenho 8 números diferentes que eu posso colocar aqui. Para a segunda opção, como eu não posso repetir, sem repetir, já foi usado um aqui, então vai me sobrar 7 para colocar na segunda posição. Na terceira, eu já usei 2 algarismos aqui, então 6, e aqui 5, porque eu já usei 3 aqui. E 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, a gente já fez essa conta, também vai bater na resposta aqui, 1.680 senhas diferentes. Combinação simples agora. Combinação simples de n elementos distintos tomados P a P com n maior ou igual a P é qualquer agrupamento não ordenado formado por P elementos escolhidos entre esses n elementos. Indicamos a quantidade de combinações simples por, então, C, que indica a combinação de n elementos escolhidos P a P, é igual a n escolhe P, que vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial e a diferença de n menos p fatorial. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui eu tenho algumas frutas, banana, pera, laranja, maçã e abacate. E dispondo dessas 5 frutas, eu quero saber quantas vitaminas diferentes eu posso formar usando 3 frutas. Tá? Então, colocando um problema desse tipo, se eu escolher banana, laranja e maçã, ou maçã, laranja e banana, não importa a ordem que eu escolher, a minha vitamina ainda vai ter essas 3 frutas. Então, esse tipo de problema, a ordem não é importante, então são agrupamentos não ordenados. A ordem não é importante, tá? Então, banana, laranja, maçã e maçã, laranja e banana, a vitamina é a mesma.
Então, nesses casos, a gente está falando de combinação. Então, aqui a gente tem 5 frutas disponíveis, eu vou escolher 3 delas. Então, de 5 elementos, eu vou escolher 3 deles. E a gente vai abrir dessa forma, igual na fórmula. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 é 2, e eu posso abrir esse 5 fatorial até 3 fatorial para poder cortar com esse 3 fatorial aqui de baixo. Vai sobrar 5 vezes 4 dividido por 2, 2 fatorial é 2, né? Que é 2 vezes 1. E aí dá para simplificar, 4 dividido por 2 é 2. Então, 5 vezes 2 é 10. Então, a vitamina pode ser feita de 10 maneiras diferentes. Então, agora vamos diferenciar. Até agora a gente viu permutação, arranjo e combinação. Permutação a gente viu na aula anterior e arranjo e combinação vimos hoje. Então, vamos diferenciar cada uma delas para ficar bem claro. Então, para permutação, a gente vai ter uma quantidade de elementos, uma quantidade n de elementos, e a gente vai usar todos esses n elementos e organizar eles. Então, a ordem é importante. Para o arranjo, eu tenho um total de n elementos, só que eu não vou usar todos eles, eu vou usar uma parte deles. Vou usar uma quantidade limitada dentro desses n elementos disponíveis. E aqui a ordem também é importante. E para a combinação, eu tenho uma quantidade n de elementos, também vou usar só uma parte desses n elementos, e aqui a ordem não é importante, que é o caso da vitamina. Se eu trocar a ordem que eu escolho as frutas, a vitamina continua sendo a mesma. Então, vamos fazer alguns exercícios para poder treinar um pouco. Exercício 1. Lucas, Marina, Bruno, Natália, Pedro, Alice e Vitória estão participando de uma corrida na aula de Educação Física da escola. De quantas maneiras diferentes pode ser organizado um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas participando dessa corrida, só que só 3 delas vão ser escolhidas, vão ganhar, né, para participar nesse pódio, e aqui a ordem é importante, então faz diferença se a pessoa vai ganhar em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. Então, a gente está falando de arranjo aqui, certo? Por quê? Porque a gente tem um total de 7, estamos escolhendo uma quantidade dentro desse 7, que nesse caso são 3 lugares, e a ordem é importante. Então, a gente vai calcular como 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 é 4, e eu posso abrir aqui o 7 fatorial em 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial para cortar com esse 4 fatorial aqui de baixo. Vai sobrar 7 vezes 6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30, e 7 vezes 30 é 210. Então, o pódio pode ser organizado de 210 maneiras diferentes. Um outro jeito de pensar para resolver esse exercício seria pensando no pódio, que tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Para a primeira posição, a gente tem 7 pessoas disponíveis, que são essas 7 trazidas pelo enunciado. Para a segunda posição, para o segundo lugar, eu vou ter 6 pessoas, porque uma delas já vai estar aqui na primeira posição. E para o terceiro lugar, eu vou ter 5 pessoas disponíveis, porque a gente já colocou 2 pessoas aqui em primeiro e segundo lugar. E essa multiplicação, 7 vezes 6 vezes 5, a gente já fez aqui, que dá 210. Então, é uma outra maneira de pensar para resolver esse exercício 1. Exercício número 2. Em um grupo de 10 pessoas, 6 são brasileiras e 4 são de outras nacionalidades. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar, de modo que pelo menos 3 pessoas sejam brasileiras? Então, aqui dá para ter duas abordagens. Ou a gente calcula o total de comissões que tem, e aí a gente tira as que tem menos de 3 brasileiros, ou então a gente calcula a que tem 3, a que tem 4 e a que tem 5 brasileiros, tá? Eu vou fazer o total menos o que não pode, que seria 0, 1 ou 2 brasileiros, que é o que ele não quer, tá? Então, para calcular o total, eu vou fazer 10, que é o número de pessoas que eu tenho disponíveis, e escolher 5 delas para formar essa comissão.
Aqui a gente está falando de combinação, porque a ordem não é importante. Se eu escolher a pessoa A, B, C, ou a pessoa C, B, A, não é importante a ordem que eu escolhi, só é importante quem está fazendo parte dessa comissão de 5 pessoas, tá? Então, o total de comissões que podem ser formadas é o total de pessoas que vai escolher a quantidade de 5 para formar a comissão. Então, a gente vai abrir como 10 fatorial dividido por 5 fatorial, 10 menos 5 fatorial. 10 menos 5 é 5, então 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. E aí eu posso abrir esse 10 até o 5 para poder cortar com um dos 5 fatoriais aqui embaixo. Vai sobrar 5 fatorial aqui embaixo, e 5 fatorial é 120. E aí eu posso simplificar cortando esse 0 do 120 com esse 0 aqui em cima do 10. Aí vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 12. O 6 e o 12 também dá para simplificar. 6 dividido por 12 sobra 2 aqui no denominador. E eu também consigo simplificar o 8 com o 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, sobra 9 vezes 4 vezes 7, que é 252. Então, são possíveis formar 252 comissões. Só que agora ele quer que tenham pelo menos 3 brasileiros. Então, aqui é qualquer comissão. Então, agora a gente vai ter que tirar a quantidade que ele não quer. Então, a gente vai tirar a quantidade de 0, 1 e 2 brasileiros. Observem que aqui a gente tem 4 estrangeiros. E a gente quer uma comissão de 5 pessoas. Então, não tem como eu ter uma comissão que não tenha nenhum brasileiro. Eu sempre vou precisar de um brasileiro aqui para completar esses 4 de outras nacionalidades para formar uma comissão de 5 pessoas. Então, eu não preciso calcular nesse exercício quando não tem brasileiros nenhum. A gente vai começar quando tem um brasileiro. Quando tiver um brasileiro, a gente vai escolher dentro dos brasileiros, que são 6. A gente vai escolher um deles para formar a comissão. E dos 4 de outras nacionalidades, dos estrangeiros, eu vou escolher os 4. Formando aqui 1 mais 4, 5 pessoas dentro dessa comissão. Para abrir esse 6, escolhe 1, a gente faz 6 fatorial, 1 fatorial, 6 menos 1 fatorial. E para abrir 4, escolhe 4, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 4 menos 4 fatorial. 6 menos 1 é 5, e 4 menos 4 é 0. E lembrem que 1 fatorial e 1 fatorial e 0 fatorial é 1. E como a gente tem uma multiplicação aqui, 1 vezes 5 fatorial vai ser 5 fatorial. E 4 fatorial vezes 1, que 0 fatorial também é 1, também é 4 fatorial, né, que o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, a gente vai ficar com 6 fatorial dividido por 5 fatorial, vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Esse 6 fatorial a gente pode abrir até o 5 fatorial para cortar com o denominador, e 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. Uma coisa dividida por ela mesma é 1. E aqui simplificou, sobrou só o 6. 6 vezes 1 é 6. Então, existem 6 comissões possíveis que a gente pode formar, tendo um brasileiro. E, por fim, 2 brasileiros. Para ter uma comissão com 2 brasileiros, eu vou, dentro dos 6 brasileiros disponíveis, escolher 2, e dos 4 estrangeiros eu vou escolher 3, formando aqui uma comissão de 5. Então, a gente vai abrir 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial, e 4 escolhe 3, a gente abre como 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. 6 menos 2 é 4, e 4 menos 3 é 1. E aí, a gente pode abrir esse 6 fatorial, como 6 vezes 5 vezes 4, para cortar com esse de baixo. O 4 fatorial aqui a gente também abre até o 3 fatorial para cortar aqui embaixo. Vai sobrar 6 vezes 5 dividido por 2 e 4 dividido por 1. 1 fatorial é 1. Né? Muito bem. Esse 6 dá para simplificar com o 2. 6 dividido por 2 é 3. Vai sobrar o 5 e 4 dividido por 1 é 4. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 4, que é 60. Então, para calcular o final, a gente vai pegar o total e tirar esses dois valores que não podem, que é a comissão de 1 e 2 brasileiros. Então, podem ser formadas 252, que é o total,
menos 6, que é quando tem um brasileiro, menos 60, que é quando tem 2 brasileiros, e essa conta vai dar 186 comissões diferentes, então, que dá para formar. Vamos fazer mais esse exercício número 3 da Universidade Federal de Pernambuco. De quantas maneiras 6 pessoas podem ser colocadas em fila se 2 delas se recusam a ficar em posições adjacentes? Então, tem 2 pessoas que não querem ficar juntas, uma atrás da outra nessa fila. Então, por ser uma fila, a gente sabe que a ordem é importante. E são 6 pessoas, a gente só vai organizar elas. Então, isso aqui é uma permutação. Tá? Então, o que a gente vai fazer é calcular o número total, colocando essas 6 pessoas na fila, e depois tirar menos as quantidades de filas que essas 2 pessoas estão lado a lado. Então, para calcular o total, é uma permutação, são 6 pessoas, então é uma permutação de 6 elementos, que a gente calcula como 6 fatorial, que é 720. Tá? Um outro modo de pensar seria que tem 6 posições nessa fila. Na primeira posição eu tenho 6 pessoas para colocar. Na segunda eu tenho 5, porque já foi colocada uma aqui. Na terceira posição eu tenho 4, porque já foi colocada uma pessoa aqui, e assim por diante. E isso aqui, se multiplicar, é o 6 fatorial, que dá o 720. E para pensar nessas 2 pessoas que ficam lado a lado, para a gente tirar desse total, também vai ser uma permutação. Só que agora eu vou pensar um pouco diferente. Eu vou pensar que essas 2 pessoas não podem ficar lado a lado, então eu vou tirar essas possibilidades, essas quantidade de maneiras que tem delas ficarem lado a lado. Para fazer isso, eu vou pensar em 5 posições, sendo que aqui, ó, na primeira posição, eu já vou incluir elas 2 juntas. Então, a gente vai calcular a quantidade total que elas estão juntas e tirar desses 720. Então, eu estou colocando dentro desse quadradinho, forçando essas 2 pessoas ficarem juntas. E aqui seria as pessoas que sobram, né? Aqui seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque aqui eu tenho é uma permutação aqui dentro desse quadrado, porque eu posso ter a pessoa A e a pessoa B, ou a pessoa B e a pessoa A. E como é uma fila, a ordem é importante. Então, pensando só nas 2 pessoas, eu tenho essa permutação de 2 elementos. E pensando nas pessoas restantes, eu tenho uma permutação de 4 elementos, porque as duas pessoas já estão aqui juntas, certo? Então, essa seria uma possibilidade. Só que aqui eu estou colocando esse quadradinho, que é as 2 pessoas juntas, as pessoas que não querem ficar, mas estou forçando elas ficarem juntas, na primeira posição. Além de elas estarem na primeira posição, elas podem estar na segunda posição, na terceira, na quarta, ou por último aqui em quinto, certo? Então, além dessa primeira posição, elas podem estar ou aqui, que é uma possibilidade, aqui, 2 possibilidades, 3, 4, 5. Então, são 5 possibilidades. Então, o que eu vou fazer com isso é acrescentar esses 5 vezes. Esses 5 são as posições que esse quadradinho pode mudar de lugar. Esse 2 é de 2 vezes 1, que é essa conta dentro do quadrado, e o 4 fatorial dessa conta aqui, que sobrou aqui do lado direito. 4 fatorial é 24, e 5 vezes 2 é 10, então essa conta aqui é 240. Para chegar na resposta final, a gente vai fazer a diferença do total menos essa quantidade de filas com essas 2 pessoas juntas. 720 menos 240 é 480. Então, há 480 filas diferentes que a gente pode formar com essas 6 pessoas sem ter essas 2 pessoas lado a lado. Então, aqui, alternativa C. Finalizamos a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos!